Olá, eu sou a Carol, vocês estão na Irreparável e hoje nós vamos conversar sobre a delicinha da trilogia Royals. O primeiro livro da série, que é o Princesa de Papel, saiu bem recentemente, mas enfim, eu peguei bem despretensiosamente pra ler, eu baixei a amostra, né, do e-book no Kindle e eu me vi desesperada quando acabou a amostra e eu precisava de mais, então eu fui lá e comprei, né, o livrinho. E o nível do desespero foi tão grande que depois que eu acabei ele, eu fui catar na internet as continuações. Então eu li o Broken Prince, né, que é o Príncipe Quebrado, e o Twist Palace, que é o último livro, né, que é uma trilogia. E aí esse livro vai contar sobre os Royals, né, que é uma família, mas principalmente sobre a Ella. A Ella é uma menina que ela viveu com a mãe a vida toda, ela não sabe quem é o pai, só que a mãe morre e ela fica pela conta dela. E como ela é de menor, então ela tem que dar os papos, né, as viradas de vida dela para poder sobreviver, para poder se sustentar. E aí ela vira stripper, e, sem abandonar a escola, né, ela vira um stripper, enfim. E aí alguém aparece na escola dela um belo dia, um cara chamado Callum Royal, dizendo que ele é tutor legal dela. Que depois que a mãe morreu, a guarda passa pro pai, só que o pai dela também acabou morrendo no acidente de avião. A guarda passa, né, pra esse amigo dele, que era o melhor amigo dele e sócio, e ela vai ter que morar com o Callum. Acontece que o Callum tem 5 filhos. O Gideon, o Reed, o Easton, o Sawyer e o Sebastian, que são gêmeos. Gente, e esses meninos são... Ó Senhor! Logo que ela chega na casa do Callum, assim, que é uma puta de uma mansão, porque eles são muito ricos, ela percebe a animosidade dos meninos, os meninos não querem ela lá, não sabe porque o pai pegou, acha que o pai tá pegando a menina. Enfim, leva ela pra morar nessa casa como se fosse irmã, né, adotando como se fosse irmã, impondo, né, uma irmã nova, esses 5 garotos que não querem. Eles não têm mãe, a mãe deles morreu há uns tempos atrás, então são só eles 5 e o pai. O mais velho, Gideon, já tá na faculdade, então a gente vê bem pouco ele ali em cena, mas os outros 4 estão presentes o tempo inteiro. E a ela é rejeitada desde o princípio, assim, tanto pela família, pelos garotos, como na escola, porque o ciclo social que eles convivem, os Royals mandam em tudo. Então, se os meninos disserem não fale com fulano, o resto das pessoas da escola não vão falar, porque eles é quem comandam o círculo social. Então, essa menina começa a se ferrar. O problema é que ela não é uma menina que baixa a cabeça e fica na dela, sabe? Aquele tipo de garota bem B10, assim, que eu costumo gostar bastante nos livros, que não tem muita ladainha, não tem muito chororô, enfim, ela encara a vida dela com muita naturalidade, com muita força, né? Eu acho que pelos anos que ela viveu sozinha, tendo que se virar e se manter, ela aprendeu a... na verdade, deixar de lado essas babaquices adolescentes e ser bem mais madura. Claro que tem momentos de rompante adolescente ali nela, que ela dá uns surtos e age como se fosse uma menina, mas de modo geral é uma pessoa bem madura. E aí a gente vê esse relacionamento dela com o Reed, que é o segundo mais velho, crescer ali, né? Ele super grosso, super imbecil com ela, assim. Ela também responde do mesmo jeito, ela responde do mesmo jeito, sendo imbecil com ele, mas eles vão crescendo dentro de um relacionamento, vão criando um relacionamento, primeiro de amizade, né, porque querendo ou não, ela mora com eles, ela passa a ser uma Royal, e depois as coisas aumentando de intensidade, em níveis assim, meu Deus, maravilhosos. O legal dessa história é que essa autora não poupa a gente em relação ao que acontece no mundo dos adolescentes. Então assim, esses Royals, os meninos são todos muito vadios, muito galinhas. E tem cenas fortes, assim, sexuais deles, sabe? Dos meninos, do Easton, do Reed e dos 2 mais novos, que meio que dividem ali uma namorada só, os gêmeos. Então assim, ela não poupa muito em relação a isso. São meninos bem sofridos, são meninos que têm um pai super ausente, porque o pai tá preocupado com o trabalho, uma mãe que não mora mais, né, não tá mais viva. E ali eles aprenderam a ser criados sozinhos também, só que de maneira diferente da ela precisava trabalhar para se sustentar, uma coisa que eles nunca precisaram. Eles precisavam se unir para poder se manter, né, continuar. Então eu acho que é uma coisa de uma amizade que divide muito. Aí ela passa muita coisa pra eles passam muita coisa pra ela e ambos aprendem muito. E não é um focado só nela e nele, sabe? No Reed, na ela. A gente tem cenas maravilhosas com o Easton, que é o irmão do meio ali, dos 5, do pai deles, do Callum. O primeiro livro é incrível, assim, eu li ele em uma sentada de tão delicioso que eu achei. O segundo livro, eu não vou falar pra vocês, tá, o que acontece no segundo e no terceiro livro, mas assim, acontece algo no final do primeiro e
meio que um corte ali abrupto na história. Você tem que acompanhar essa reconstrução desses meninos. E aí, a partir do segundo, você vê os duplo povos, né? A gente vê duplo ponto de vista, tanto ela quanto o Reed. Isso é muito interessante para engrandecer a história, porque até então o que você conhecia do Reed era através dela, o que eu acho muito importante para você construir a ideia dele na tua cabeça. Então eu precisei acompanhar o Reed de início pela visão dela, pelo que ela via. Ele foi crescendo na minha cabeça pelo que ela achava. Eu acho isso muito importante. A partir do segundo, você já tem uma opinião formada sobre o Reed e ela só vai melhorando com o tempo. Então o segundo livro é muito mais calmo em relação ao primeiro. E o terceiro livro, ele não tem um foco no relacionamento deles dois. E foi aí que talvez eu tivesse ficado um pouco decepcionada. Mas é uma decepção bem infundada, porque na verdade a série é dos Royals. Então é pra gente falar de todos os Royals. Não é que vai ter foco em outras pessoas, mas de outras coisas que acontecem na vida deles. Não foi só ela chegar na vida deles. Outras coisas aconteceram, coisas sérias ali com esses meninos. A partir do terceiro livro, eles têm que superar isso, eles têm que enfrentar isso. E eu acho que a autora é muito, muito decente, foi muito feliz com essa coisa de colocar situações que os adolescentes dentro do meio social que eles vivem passam, e que muitos autores aí saem, sabe, passando a mão por cima, porque não, vamos botar uma coisa mais feliz. Gente, por favor, eu falo muito isso aqui pra vocês, cansada desse tipo de coisa, mas vamos bater a real aí, o que acontece é o que acontece. E eu acho que a autora foi muito feliz nas direções que ela tomou ali dentro da história. Por mais que o segundo e o terceiro livro tenham momentos que eu diga, meu Deus do céu, minha amiga, tá enrolando, sabe, continue. Eu acho assim que o terceiro livro ele poderia ser condensado, ficar muito menor do que ele é, porque eu acho que é muita enrolação ali dentro da história. Mas é uma trilogia muito gostosa. Os meninos são muito quentes, sabe? Então quem gosta desses garotos mais ousados e mais desinibidos vai gostar muito desses garotos. Não foi uma paixão que eu tive com um personagem, com um casal, foi uma paixão que eu tive com a família inteira. Mesmo que eu tenha encontrado inconsistências ali em decisões de Callum, né, que é o pai dos meninos, ou de um outro personagem que vai aparecer ali no final do terceiro, que é tipo um cliffhanger danado na história. Mas assim, eu acho que a direção que a autora tomou foi o principal, sabe? Eu acho que foi feliz ali nas decisões dela. E ele é muito bom. O terceiro não é tão bom. Eu acho que se você classificar assim, diria, o primeiro é fantástico, o segundo é mais ou menos, e o terceiro a gente lê porque a gente precisa saber como é que conclui a história. Mas o foco do terceiro não é o romance, então talvez isso decepcione um pouco, né? Quem vem com aquela gana pra saber dos dois, da Ella e do Reed. Mas o livro todo é incrível, a série toda é incrível, eu adorei de verdade essa série. Eu indico pra quem gosta de YA com uma pegada um pouco mais pesada, tá, gente? Porque ele tem cenas fortes, tanto de violência quanto de sexual e por aí vai. E eu acho que é uma série que vai render ainda muito o que falar. Eu adoro as capas dessa série, são bem simplistas e bem a cara delas. Eu adoro a protagonista, eu adoro o Reed e eu adoro o conjunto que eles formam, sabe? Ela, o Reed, o Sebastian, enfim, é o conjunto, é o que acontece quando eles estão juntos. A ela tem cenas incríveis sozinha, cenas incríveis com eles, então assim, eu me apaixonei pela família. E esse livro foi muito um laboratório pra mim, porque a história que eu tô trabalhando, começando a trabalhar agora, escrevendo, ela tem uma pegada muito de amizade, de irmãos, sabe? E eu precisei ler esse livro pra entender até que ponto vai isso. Pra ver que existem estupidamente motivos pra você fazer coisas por alguém que você ama. Então, cara, incrível. Eu indico mesmo essa série. Olha que eu não venho aqui com frequência com vocês falar sobre esse tipo de série, mas essa eu indico. Eu indico porque essa série é muito boa. Leiam. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sou muito de fazer vídeo resenha por aqui, né? Vocês bem sabem. Beijos, até a próxima.